aqui de falar sobre esse filme chamado Elemental ou Elementos, né? Vou tentar não dar tanto spoiler dele, mas vai ter um pouco de spoiler, obviamente. Né? Esse filme, ele retrata, né? Ele faz uma alegoria, né? Que eles falam, gosta de falar alegoria. O pessoal gosta de crítica de cinema, gosta de falar alegoria, né? Então eu vou falar que nem ele. Né? Eu não sou crítico, sou bosta nenhuma, eu quero dar uma opinião que eu achei do filme, vou falar um pouco do filme. Né? Ele faz uma alegoria, ele quer fazer uma ideia, tipo, como se fosse uma ideia de imigração. Porque é, o fogo, no caso a ideia, o fogo não pode se misturar com a água, né? Que a água apaga o fogo e tal, né? O fogo evapora, chega muito perto da água, então tem essa ideia, né? Tipo, a água, o ar lá, né? Eles vivem em harmonia na Elemental City. Né? Element City, na verdade. Acho que é Element City ou Elemental. Acho que é Element City. Né? E eles vivem em harmonia, porque lá eles não se prejudicam, eles conseguem se ajudar. Mas o fogo ele acaba destruindo, né? Ou acabando com os outros elementos. E o fogo meio fica meio como se fosse uma ideia de imigrante, o fogo, né? Tipo, uma ideia, tipo, vamos botar mexicanos entrando nos Estados Unidos. Então é nessa ideia de os mexicanos estão nos Estados Unidos, eles têm que se adaptar à cultura dos Estados Unidos para viver entre os americanos. Então é nessa ideia, mais ou menos isso, o filme quer passar, né? Quer passar essa ideia do fogo indo morar lá e começar a conviver com o pessoal da água, com os outros elementos, né? E eles são diferentes, né? Eles acabam sendo um pouco nocivos do fogo, né? No caso, com a água, com os elementos. E ele tem que aprender a conviver com isso. E até os outros têm medo ou têm essa repulsa do pessoal do fogo, né? Então, eles também têm que aprender a conviver, a aceitar as diferenças, a ver que os diferentes conseguem conviver junto. Então, mais ou menos é isso que passa o filme, né? Que é passar essa ideia que até o pai da Amber, da menina lá, ele tipo não gosta dos outros também, né? E começa a aceitar isso, começa a aceitar e ver que eles conseguem conviver, né? Porque ele tem medo que que a filha dele se machuque, né? Que seja é, né, aconteça alguma forma de preconceito com ela, por ela ser do fogo e tal, né? E ele tem esse medo, que é bem plausível, né? Então é mais ou menos nessa ideia, tipo, os mexicanos, imigrantes, coisas que pessoas de outros países que vão entrando nos Estados Unidos, entrando em outros países, então que meio que invadem esse país, né? Entre aspas, muitas aspas, então, né, que tem que conviver e entender a vida desse povo que tá lá, né, se integrar na sociedade, ajudar a sociedade, trabalhar, como todo mundo quer fazer, e eles se tornarem iguais aos outros, né? Muitos países acabam não considerando eles iguais, né? Ou muitas pessoas às vezes acabam acontecendo isso, né? Não generalizando, mas algumas pessoas acabam faz, fazendo essa, esse impacto, causando esse impacto, deixando a vida da pessoa pior, né? Então, né, você pode maximizar isso, minimizar isso. Então, isso é mais ou menos o que quer dizer o filme, né? O fogo indo para morar no meio dos elementos, ele acaba sendo um pouco destrutivo, obviamente, né? Diferente dos outros, então meio que eles têm que se acostumar e saber conviver. Eles são iguais, eles conseguem se entender. Então mostra isso o filme, ele quer essa coisa de conviver em harmonia, viver no mesmo lugar e respeitar as diferenças. É isso que o filme quer passar, né? Quanto à história do filme, ela é bem simples. Ela é um romance entre o fogo e a água, né? Os dois, a Amber e o Bernie, acho que é o nome dele, se não me engano. Né? Eles têm esse romance deles, têm medo da família do outro, né? Ele tem esse medo já contido já do fogo poder prejudicar a água, né? E tanto a água poder prejudicar o fogo também pode apagar o fogo, então tem todo esse medo já contido e vai contando, né, todo esse passo a passo, aceitação, aceitação na cidade, a própria Amber não se aceita muito morando naquele lugar, porque ela se acha muito diferente dos outros, né? Então, né, esse filme repassa isso. Repassa esse período de aceitação, que eles se conhecem, se gostam, começa toda essa parte shakespeariana, tipo,
né? Os dois são muito de mundos diferentes, mas acabam se amando. As famílias não se gostam muito, que são muito diferentes, mas depois elas começam a se aceitar. O pai começa a aceitar mais, né? A mãe a família do acho que é Ber o nome dele, se não me engano, eu me esqueci o nome dele. O moleque da água, eu não esqueci o nome dele. Daí eles começam a se aceitar mais, começam a conviver mais, começam a se entender e ver que eles têm um jeito, eles podem dar jeito, eles podem dar certo, né? Vivendo juntos, né? Então essa é a ideia, né? Então essa é a ideia do filme. O poder da aceitação, o poder de saber que os diferentes conseguem conviver junto e conseguem conviver junto com outras pessoas e se dar bem. Então essa é a ideia que o filme está querendo passar. Eu acho bem legal a ideia, né? Acho bem divertida a ideia e consegue passar essa informação, consegue passar isso é, através de um filme. Quanto à narrativa, ela é bem simples, bem simplória. Não é mais um filmezinho de sessão da tarde, gente. Aquele meio que um copia e cola, se mudar os personagens ali, né, por outros personagens da própria Disney, né, vai ficar a mesma coisa, né? Então, ela já apresentou tantas vezes essa fórmula aí de culturas diferentes, dando um choque de cultura, eles se entendendo. Então a fórmula é basicamente a mesma. É um filme, não é pesado, tem aquela mesma narrativa da Disney, mas aborda esse negócio aí das diferenças que você pode conviver em paz tranquilamente, aceitando todas as diferenças, né? E todo mundo é diferente, todo mundo pensa diferente, mas consegue conviver em uma união. Então é isso aí, galera. O filme ele é divertido, mas não é grandioso. Não é um filme grandioso, né? Mas é divertido de ver. E é uma história bem basiquinha, simplesinha, gente, né? Eu recomendo você ver e tirar as próprias conclusões também. Isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu